Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma vez ao Toma Café comigo, todas as segundas-feiras por aqui, falando sobre assuntos interessantes para você, profissional da área da beleza, para você que quer ser assim um especialista em escovas capilares, um especialista na área da beleza. Hoje nosso assunto é sobre ética. E por que falar sobre ética? Porque a ética ela nos acompanha no dia a dia e ela faz parte daqueles assuntos que eu costumo dizer que eles são obscuros, mas que eles fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, em todos os dias, em todas as situações. E a ética, ela está presente em todos esses momentos, seja a hora que você está com o seu cliente, seja a hora que você está se preparando, seja a hora que você está estudando, a hora em que você levantou, que você foi dormir, não importa qual momento, a ética, ela está presente nas nossas vidas, pessoal, social e também profissional. Então, por que não falar sobre ética? Já dizendo que eu não sou nenhuma especialista para estar falando em ética. Simplesmente eu entendi o valor que isso tem em relação às nossas vidas e principalmente em relação à vida profissional. Então, vamos abordar esse assunto um pouquinho para você se manter antenado, já que eu costumo, neste momento, neste café aqui, falar sobre esses assuntos aí que são obscuros. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, também terapeuta capilar, e para mim é assim uma honra estar aqui falando sobre este assunto. Para mim é importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva lá no meu canal, que você anote o sininho de notificações para quando houver um conteúdo novo, então você ser notificado que existe uma novidade. E quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve no meu canal, me incentiva a estar aqui fazendo esse tipo de conteúdo, interagindo você. E assim você me ajuda a levar também conhecimento, informação a mais e mais pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de adquirir tal conhecimento, talvez não tiveram a oportunidade de alguém estar falando, abrindo a sua mente, e é assim, o propósito que eu tenho é virar chaves na sua mente, na sua cabeça e tornar também o ambiente de beleza, o espaço de beleza, tornar ele assim um pouco mais saudável, um pouco mais de trazer um pouco mais de humanidade, de comportamento humanitário para dentro do espaço de beleza. Não que isso não exista, existe sim. Mas quando o assunto se trata entre ética, muitas vezes o profissional da área da beleza não tem acesso, que sim, o profissional da área da beleza existe um código de ética para ele. E na maioria das vezes, os profissionais, eles não sabem, porque na maioria das vezes, em cursos, não é passado isso. Toda profissão tem o seu código de ética, né? Vamos pegar o advogado, a medicina, todas as profissões têm o seu código de ética. E quando a pessoa está se interagindo da sua profissão, então ela se interage do seu código de ética, que nada mais é do que o seu comportamento profissional. A grande maioria dos cabeleireiros não sabe, a grande maioria dos profissionais da área da beleza não sabe que existe esse código. Aí hoje eu estou aqui para falar um pouquinho que sim, existe um código de ética para o profissional da beleza. E esse código de ética, ele é muito importante e é importante você ir lá pesquisar, dar uma olhada nesse código para ver se você está aí em parceria com ele, para ver se você está de acordo com esse código de ética. Afinal, quando você escolhe ser um profissional, quando você escolhe ser uma profissão, isso quer dizer que você aceitou, então,
esse código de ética. E como eu disse, a maioria dos profissionais não sabe que existe esse código, então muitas vezes ele acabou aceitando esse código sem saber que ele existe, sem saber quais são realmente as regras desse código, sem saber realmente como que é o seu comportamento profissional. E a ética, ela é a palavra ética, ela vem do grego, que se escreve ethos. Só que é uma briga já há muito tempo sobre a ética e a moral. Na verdade, as duas andam sempre juntas, tanto a ética quanto a moral. Mas há quem faça uma diferença entre as duas. A ética, na verdade, ela é um comportamento pessoal, as suas ações pessoal. E a moral, elas são costumes, hábitos, tabus, regras de uma sociedade. Mas as duas, elas andam juntos, já que as duas se definem em comportamento. Mas a ética, nós definimos elas como uma ética pessoal, uma ética social e ainda temos a ética profissional, que é essa que eu estava abordando agora, sobre as regras de uma profissão, sobre o comportamento seu profissional, ou melhor dizendo, o nosso comportamento profissional. E eu trouxe um texto, uma vez que eu disse que não sou especialista, então eu trouxe um texto para falar um pouquinho sobre essa diferença de ética e moral. O texto está aqui. Eu peguei esse texto na internet de um site qual eu pesquisei, e esse site ele é um site idôneo, né? Então eu tive esse capricho de ir pesquisar em um site bastante idôneo para estar passando uma informação bastante assertiva. Aqui está escrito: diferença entre ética e moral. Moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade, enquanto a ética é um comportamento moral do indivíduo, racionalizado e uma espécie de filosofia da moral. Para pensarmos nas diferenças entre ética e moral, devemos recorrer primeiro à raiz etimológica dessas palavras. Ética deriva da palavra grega ethos, que quer dizer caráter. Ela era utilizada para representar os modos de agir de uma pessoa, ou seja, suas ações e seus comportamentos. Uma variante de ethos era a palavra ethos, que quase não dá diferença. Uma tem acento e a outra não. Ou seja, uma tem um acento circunflexo e a outra tem aquele chapéuzinho ali que não me lembro o nome desse acento, que significa costume, e poder ser aplicada a uma sociedade. O termo latino designa ethos mores, de onde retiramos a palavra moral. Basicamente, a ética é um comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou conduta, que deve ter aplicabilidade geral. É chamado de ética o campo da filosofia que se dedica a entender e refletir as ações humanas, ações essas morais, e classificá-las enquanto certas ou erradas. Por isso podemos dizer que a ética é uma espécie de filosofia moral. E moral é, por sua vez, o costume e o hábito de um povo, de uma sociedade. Ou seja, determinados povos em tempos determinados. A moral muda constantemente, pois os hábitos sociais eles são renovados periodicamente e de acordo com o local aonde estão observados. Então aqui fica definido a diferença entre moral
e ética, e ao mesmo tempo que as duas estão associadas e as duas fazem parte dos meios social, da vida pessoal e também da vida profissional. E como eu disse, não sou nenhuma especialista para estar falando nisso, mas há muito tempo eu entendi vamos dizer, a importância da ética. Quando eu estudei o código de ética do profissional da beleza, eu aceitei inteiramente isso para mim. E eu trago isso para minha vida e procuro cumprir. E por que eu venho falar sobre isso? É que muitos, como eu já disse anteriormente, eles não sabem que esse código existe, mas eu vou procurar aqui, ele está aí, para quem quiser ver, na internet, e muitos cursos, inclusive renovados, não fala sobre isso. E a pessoa, então, ela acaba entrando nessa profissão sem saber que existe ali uma regra que ela precisa ser colocada em ação todos os dias. E devido a essa falta de conhecimento, acontecem muitos problemas dentro do espaço de beleza, problemas com clientes, problemas com representantes, problemas com colegas de trabalho, com colegas de profissão, enfim, vários tipos de problema por a pessoa ela desconhecer como que ela tem que agir diante de tal circunstância que está acontecendo. Então, vou colocar aqui o código de ética do profissional da beleza. Só um momentinho. Só um momentinho. Colocando aqui, ó. E aqui está, não sei se dá para ver bem aí. Por que eu fiz questão de trazer, procurar aqui e mostrar? Não sei se dá para ver bem. Eu fiz questão de procurar, eu poderia chegar aqui e falar sobre esse código, falar sobre o que existe dentro desse código do profissional da beleza. Porém, eu gostaria de mostrar que esse código realmente existe. E esse não é só uma falha dos cursos no gerais, das empresas que oferecem curso ao profissional, falar sobre esse código. Não é só uma falha deles, e sim é uma falha do próprio profissional se importar em saber se existe uma regra comportamental para o profissional. Muitas vezes estamos interessados no financeiro, estamos interessados no cotidiano da vida, no corre-corre, estamos interessados em outros assuntos, queremos aprender a profissão. No entanto, é importantíssimo estar sabendo, estar por dentro desta regra, deste código, porque ele fala sobre o comportamento nosso e ele ajuda a entregar muitos resultados positivos, inclusive sobre a nossa pessoa. Bom, continuando. Então aqui está o código de ética do profissional da beleza. E o código de ética do profissional da beleza, ele tem como objetivo fixar formas que devem conduzir o profissional da área da beleza no seu exercício profissional. Olha a importância disso.
Nós temos aqui, ó, das responsabilidades do profissional da área da beleza, dos deveres e proibições, das proibições aos profissionais,